Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Muito obrigado aqui por tua presença, por tua continuidade. Eu já te convido a você deixar um like nesse vídeo. O like é muito importante para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. E hoje eu quero ler com você um texto que está em Daniel, capítulo 1, versículos 6 a 8, perdão. Daniel capítulo 1, versículos 6 a 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Gente, uma curiosidade sobre o livro de Daniel, antes de nós entrarmos propriamente no texto, é que Daniel ele traz uma carga escatológica muito forte. Para quem desconhece o termo, escatologia é o estudo das coisas do fim. Então existem trechos da Bíblia ou livros inteiros que falam sobre as coisas do final dos tempos. Provavelmente Apocalipse é o livro mais famoso dentro desse tema. Mas, por exemplo, Daniel é tido por alguns teólogos como um livro de uma carga escatológica até maior que a de Apocalipse. Interessante isso, né? Então, para você que gosta desse tema, final dos tempos, e eu sei que muita gente tem curiosidade, eu percebo isso quando converso nas redes sociais sobre o tema, quando abro uma caixinha no Instagram, eu sei que muita gente tem uma sede, né, acima do normal sobre esse tema, coisa positiva. Então, se você gosta de estudar sobre o fim dos tempos, leia sobre o livro de Daniel. Fica aí a minha dica. E se você quiser, tá? Quem quiser uma série aqui no Devocional sobre o final dos tempos, coloca nos comentários, que aí eu vou saber, vou analisar. Se tiver muitos pedidos, eu perceber que há uma demanda grande para isso, a gente pode fazer uma série aqui, uma semana, estudando sobre o fim dos tempos, e com certeza vai ser uma bênção para cada um de nós. Mas entrando propriamente no texto, Daniel capítulo 1, na verdade eu poderia ler aqui do 1 até o 17. E para não ficar uma leitura muito extensa, preferi me ater aos versículos 6 a 8. E qual é o contexto dessa história? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que era o maior império do mundo na época, ele cerca Judá, saqueia o templo de Deus, leva os utensílios de ouro do templo para a Babilônia e leva também pessoas, judeus, como escravos para a Babilônia. E dentre os escravos que ele levou, dentre as pessoas que ele levou para serem escravos lá, ele pede para que os seus oficiais separem jovens, bonitos, de habilidade intelectual diferenciada, jovens da família real ou de famílias nobres, para que fossem treinados para servir no palácio a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dentre esses jovens de família nobre, de alta capacidade intelectual, de boa aparência, como diz no versículo 4, estavam 4 jovens destacados: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, você conhece, é o profeta bíblico, e Misael, Ananias e Azarias, provavelmente você conhece com os nomes de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também recebeu um outro nome ao chegar na Babilônia, como diz o versículo 7, ele passou a ser chamado de Beltesazar. Então Daniel é o nome judeu dele e Beltesazar é um nome babilônico. E é interessante isso aqui, porque eles são tirados da sua terra ainda jovens, e quando chegam na Babilônia, eles recebem um novo nome. Por que é que o rei Nabucodonosor manda fazer isso? Porque ele sabe que a raiz judaica daqueles jovens precisaria ser esquecida para que eles se tornassem servos fiéis ao rei Nabucodonosor. Para evitar qualquer sentimento de rebelião ou de vingança por terem sido tirados da sua terra, ele começa a tentar apagar a origem, a tentar apagar a identidade desses jovens. É claro que, como a história vai lá no futuro mostrar, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não esquecem do seu Deus, eles não esquecem da sua terra, eles permanecem fiéis a Deus, mesmo num contexto difícil.
Mas trazendo para o mundo espiritual, é interessante, gente, que sempre que Satanás quer nos destruir, ele começa mexendo na nossa identidade. Sempre que Satanás quer nos destruir, ele começa tentando mexer na nossa identidade. É por isso que o chefe dos babilônicos, ele muda o nome daqueles jovens, porque o nome é uma representação da identidade. Então, como é que eu identifico alguém? O nome da pessoa. Eu chamo o nome e a pessoa olha para mim, a pessoa me atende. Quando eu quero saber quem é a pessoa, eu pergunto cadê o seu documento? Mostra aqui o seu documento para você provar que você é fulano de tal. Não é verdade? E muitas pessoas, até hoje, mesmo numa fase adulta, uma idade de maturidade, ainda carregam crises profundas, traumas profundos, sentimentos paralisantes, crenças paralisantes, porque um dia lá atrás elas ouviram uma palavra negativa do seu pai, da sua mãe ou de alguma outra pessoa do seio familiar. E por que eu destaco isso? Os pais, eles têm um profundo poder de influência na vida dos filhos. Por quê, Tiago? Primeiro pela questão genética, mas segundo, é pelo fato dos pais estarem convivendo com os filhos desde a tenra infância. Desde quando na barriga da mãe, bebezinho, depois criança, ele vai crescendo, pré-adolescente, adolescente, enfim. E quando a criança ela tá bem novinha, ela não tem absolutamente nenhum filtro para poder perceber o que é algo bom ou algo ruim para ela. Então, se você chega para uma criança e fala assim: você é feio, você é burro, você não presta, você é isso, você é aquilo, a criança vai receber aquilo como uma verdade absoluta. Por quê? Ela ainda não criou defesas para entender se aquilo de fato é verdade, se aquilo de fato é uma crítica relevante ou se aquilo é uma afirmação de um hater, de um invejoso, de um crítico. Ninguém é perfeito. É claro que todos nós precisamos ter uma mesa de conselheiros, né? Um conselho dos sábios, onde você vai parar para ouvir pessoas que vão te criticar profundamente, mas não para te destruir, não para te ver mal, mas para o seu bem. Alguém pode ter nessas pessoas os seus pais, os seus pastores, os seus mentores, os seus discipuladores, pessoas que têm abertura para falar a verdade, mesmo que doa. Mas existem casos onde pessoas nos falam coisas ruins e até mentirosas para nos machucar mesmo. Quando você vai crescendo na vida, fica mais fácil entender quem é quem. Só que uma criança não. Quando nós somos novos, não temos isso. Então é muito comum encontrar alguém que carregue crises profundas de identidade. Porque quando você vai cavar lá na infância da pessoa, aconteceu alguma coisa que deformou a identidade. E essa deformação muitas vezes acaba sendo um palco de tragédias na vida da pessoa. Talvez você esteja dizendo: Tiago, você está falando aí, eu estou me enxergando completamente nessa situação. O que é que eu devo fazer? Então, você precisa restaurar a sua identidade. E não tem ninguém que saiba mais sobre a sua identidade do que Deus. Não tem ninguém que saiba mais sobre a identidade da criatura do que o Criador. Então, quanto mais nós lemos a palavra, conhecemos sobre Deus, mais a nossa identidade é restaurada. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que as Escrituras dizem que eu posso. Então, toda vez que nós lemos a Bíblia e mergulhamos na palavra de Deus, está ali uma oportunidade singular de termos a nossa identidade restaurada para sermos quem de verdade nós somos. E se você tem crise de identidade, se você tem crenças limitantes com as quais você luta a vida inteira, eu te convido, mergulha na palavra, porque com certeza Deus tem cura para a sua identidade. E perceba que mesmo que esses jovens tivessem os seus nomes mudados, eles tomam uma atitude radical em relação à dieta que eles receberam. Eram jovens que receberiam todo o conhecimento da linguagem babilônica, da literatura babilônica, da cultura babilônica, para serem servos preparados para servir no palácio. E dentro
preparação, havia também uma dieta específica para eles. Só que Daniel e os seus 3 amigos, eles percebem que essa dieta, que era, gente, era a dieta do melhor que tinha sobre a terra, tá? Era a dieta do rei da Babilônia, do rei do principal império do mundo na época. As melhores comidas estavam ali, mas eram comidas consagradas a deuses pagãos. E Daniel percebeu que aquilo não lhe faria bem. E ele pede ao seu chefe para comer apenas legumes e beber apenas água. E aí o chefe fica com medo. Ele fala, olha, o chefe fala assim para Daniel, fala, olha, Nabucodonosor me pediu para te dar essa comida aqui. Se você não comer isso e não ficar tão saudável quanto os outros, quem vai morrer sou eu. Então Daniel faz um combinado com o chefe. Fala assim, vamos fazer o seguinte, isso aqui está no versículos 9 até o 12, tá? Só pra a gente não vai ler só por uma questão de tempo aqui. Mas do versículo 9 até o 12, Daniel faz um combinado com o chefe dos oficiais. Ele fala assim, ó, me dá 10 dias. Durante 10 dias, eu só vou comer legumes e água. E ao final de 10 dias, você vai avaliar quem é que está mais saudável. Se sou eu que estou mais saudável, ou se são os outros que comeram a dieta das comidas consagradas da Babilônia. E ao final de 10 dias, Daniel e os seus amigos são encontrados mais fortes, com mais vigor, mais saudáveis do que aqueles outros jovens que estavam comendo a dieta de comidas consagradas. Então, por conta disso, o assistente dele permite que eles continuem com aquela dieta. Isso me traz uma lição muito interessante. A Babilônia é a representação do sistema pecaminoso, do sistema caído. E todos nós vivemos num mundo caído. Mas viver num mundo caído não é uma desculpa para nós cairmos. Da mesma forma que foi plenamente possível Daniel viver num império caído e permanecer fiel a Deus, é plenamente possível que eu e você possamos viver nesse mundo caído, mas ainda assim sermos fiéis a Deus. É muito importante isso, gente. O seu contexto não é uma desculpa para você viver uma vida errada. E olha que interessante, Daniel, quando ele pede para fazer uma dieta diferenciada, o chefe dos oficiais acha que Daniel ia ficar na pior. Ele fala, Daniel, você vai piorar. Se você piorar, eu vou morrer. E assim também, muitas vezes, é na nossa vida. Quando nós dizemos sim para Deus, ou quando nós fazemos um propósito com Deus, quando nós resolvemos caminhar com Deus, as pessoas ao nosso redor acham que nós estamos desperdiçando a vida. Acham que nós estamos perdendo as oportunidades da vida. Acham que nós estamos ficando para trás. Mas no final da história, quem serve a Deus e quem é fiel a Deus é encontrado em melhor estado. Eu não sou contra você aproveitar e desfrutar da vida, mas a nossa cultura, ela traz uma noção de que muitas vezes aproveitar a vida é meter o louco, sabe? É fazer as maiores loucuras do mundo, como se não houvesse amanhã. Só que o amanhã existe. O amanhã sempre chega. E é muito comum. Você vai acompanhando a trajetória de alguém que é fiel a Deus e alguém que não é fiel a Deus. E lá na frente não tem jeito, não tem jeito. A vida cobra. E quem vive na presença de Deus vai ter uma segurança, vai ter uma estrutura, vai ter um fundamento muito mais sólido do que alguém que vive aleatoriamente, fazendo apenas o que lhe dá vontade. Tem uma frase interessante que esses dias eu vi no Instagram assim, frases de Satanás para você. E a frase é assim, é uma das frases, né? Se te faz bem, faça. Se te faz bem, Deus não é contra. Só que essa análise, ela não é confiável, gente. Por quê? Porque o nosso coração não é confiável. Muitas vezes o que a gente acha que nos faz bem, nem sempre nos faz bem, sabe? Se a gente fizer tudo o que der vontade na nossa cabeça, vai terminar bem ou vai terminar mal a coisa? Vai terminar mal. Porque se você segue o tempo todo a sua vontade, o seu sentimento, né? Faça o que te faz feliz. Tem hora que o que te faz feliz é matar alguém. Tem hora que o que te faz feliz é quebrar a cara de alguém. Tem hora que o que te faz feliz é enganar alguém. Entende? Então nem sempre a nossa visão pessoal vai nos levar a um bom lugar. Mas a direção de Deus, ela é confiável. A direção de Deus na estrada da vida é como uma placa segura que te dá a informação correta. Pode seguir a placa que você vai chegar num bom destino.
Então, da mesma forma que o chefe dos oficiais achava que Daniel ia ficar no prejuízo, quem está ao seu redor, quando você começa a servir a Deus, ele vai achar que você está no prejuízo. Mas você perceberá que a sua fidelidade vai te deixar num estado muito melhor do que as pessoas que estão se contaminando com os manjares do rei, que estão se contaminando com o sistema babilônico. Assim como Daniel foi levado para a Babilônia e viveu uma vida inteira na Babilônia e permaneceu fiel a Deus, é plenamente possível que nós estejamos no mundo caído, mas que possamos desfrutar da fidelidade ao Senhor. E assim como o chefe dos oficiais percebeu no final que Daniel estava muito melhor, muito mais forte, muito mais bonito que aqueles outros jovens, pode ter certeza que caminhar nos caminhos de Deus vai te dar um bom final, um final muito melhor do que aquele que você teria se seguisse as direções desse mundo. Amém? Vamos orar juntos? Está um pouco escuro aqui hoje, na verdade até esqueci de ligar a luz. Mas espero que a iluminação não tenha atrapalhado a experiência aí, né? Quero orar com você nesse momento. Santo Deus, te agradeço, Pai, por mais um devocional, pela sua palavra. Te agradeço, Senhor, porque Tu és fiel. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração a cada dia, mas nos dá, Deus, não apenas a Tua voz, mas também a Tua coragem, a Tua força para seguir os Teus caminhos. Mesmo que muitas vezes as delícias do mundo nos pareçam agradáveis, atraentes, meu Pai nos ajuda a entender o engano que está por trás disso muitas vezes. Tem misericórdia de nós e nos fortalece para seguirmos firmes, mesmo num mundo caído, e desfrutarmos do quão bom, do quão saboroso é te servir. Em nome de Jesus. Amém. Gente, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Deixa um like nessa transmissão e eu estou de volta amanhã junto contigo aqui 7h30 da manhã para nós mergulharmos na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima. Tchau, tchau.